Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e no versículo de número 24. Aparentemente todos encontraram. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveitará, ou que proveita o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Vamos recapitular o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um instante de oração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, no qual teremos mais uma vez o privilégio de poder, meu Deus, mais uma vez anunciar. Pai, fala comigo, fale com esta igreja de uma forma grandiosa e extraordinária, pelo poder da tua palavra, Pai. Nós cremos e acreditamos que o Senhor falará conosco, que nos dará uma palavra segundo o teu querer e também a tua vontade, ó Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Pode tomar os assentos, irmãos, desocupar as suas mãos. Isso, louve a Jesus com palmas, bem feliz, bem alegre, as palmas para Jesus. Irmãos, quando olho para a pessoa de Deus, o nosso Senhor, eu vejo um Deus com uma objetividade muito clara diante do plano e do projeto que Ele tem para com a vida do ser humano. Se a gente fosse observar, principalmente no Antigo Testamento, na chamada Antiga Aliança, nós vamos perceber que o plano de Deus para com o homem foi sempre de ter o homem perto de si, foi sempre ter a mulher perto também de si. Prova disso que a gente vê quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele dá o homem como o quê? Como dominador da terra. Ou seja, o homem ele tinha a capacidade de dominar tanto aquilo que estava sobre o ar, quanto aquilo que estava sobre a parte terrena, parte térrea. Ou seja, Deus, ele desde o princípio, deu muito privilégio para o homem. Só que nós, irmãos, que aqui estamos, talvez, já estejamos cansados de ouvir que a aliança que Deus ele fez para com o homem e com a mulher, não foi quebrada por Deus, foi quebrado pelo próprio homem. Por que razão e por que motivo? A desobediência. E a desobediência, irmãos, a gente tem que dizer, e é uma realidade, que por um momento, quando a gente desobedece alguma coisa, no sentido que se refere às coisas de Deus, por um breve momento parece que não se tem o juízo de Deus, ou por algum momento parece que a gente se sente na nossa chamada zona de conforto, parece que nada dá errado. Ou seja, quando a gente desobedece, tem uma falsa sensação, ou cria-se uma falsa sensação de que está tudo certo. Só que com o passar do tempo, a gente começa a colher aquilo que a gente plantou, o fruto da nossa própria desobediência. E quando a coisa começa a deslanchar, ela deslancha de uma vez. As coisas começam a dar errado de uma vez. Ou seja, o próprio chacoalhão de Deus tentando impulsionar novamente o homem a se voltar a Deus.
Então a desobediência do homem e da mulher, segundo a palavra de Deus, por um momento, quando ali eles desobedecem, comendo do fruto do qual Deus não havia dado permissão, fruto do conhecimento do bem e do mal, por um momento só parece que não houve o que? Consequências. Porque quando a serpente, sendo astuta, e segundo alguns dicionaristas seculares, a palavra astuta é um exemplo de uma pessoa que tem muito bem definido aquilo que quer, ou seja, a serpente, ela tinha muito bem definido aquilo que ela queria executar como plano, que era o quê? Ser usada por Satanás para lançar o homem e a mulher numa condição de desobediência ao Senhor. Ela vai até a mulher e convence ela a fazer o quê? Desobedecer a Deus. E aí, irmãos, Adão também participa de toda aquela desobediência. E o resultado, quando os olhos se abrem, parece que por um momento é um resultado realmente maravilhoso. É como aquele louvor do Jair Pires: o pecado não dói. E na realidade o pecado não dói mesmo. Ele não dói. A pessoa que peca não sente dor nenhuma. Só que depois que a pessoa ela peca, ao passar de um determinado tempo, de uma determinada situação, ela começa a ver a consequência do seu pecado, porque segundo a palavra de Deus, o pecado ele leva à morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia diz, referindo-se à morte, não diz somente quanto ao sentido da própria morte física, mas diz no sentido também da morte espiritual. E quando Adão e Eva eles pecam, e de alguma forma eles têm os seus olhos abertos, eles sentiram aquela sensação de liberdade. Só que com o passar do tempo, como era de costume, Deus ele aparece lá no jardim e chama por ele: Adão, cadê você, Adão? E aí Adão lá todo com medo, apavorado. E aí Deus já descobre, porque o pecado, irmãos, quando a gente peca, a gente de alguma forma revela a nossa nudez. E aí acontece toda a consequência que nós todos sabemos. Deus ele levanta o que? Ele levanta homens para de alguma forma dar continuidade ao plano e ao projeto que ele tinha para com a humanidade. E qual era este projeto? Era de alguma forma tentar reatar esta aliança, mas através de homens santificados, e me refiro aos próprios sacerdotes. Se levantam sacerdotes com a finalidade de novamente ser talvez o caminho para o povo novamente chegar a Deus. Porque entenda, os sacerdotes na época da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, eles tinham o papel de fazer o quê? Eles tinham o papel de oferecer incenso para Deus dar resposta em relação a uma determinada pessoa. Isto tudo, irmãos, foi de alguma forma desengavetando muitas situações, porque com o passar do tempo, aqueles que Deus havia separado para santificar, para de alguma forma ser o caminho de acesso a Deus, começaram a fazer o quê? A também desobedecer a Deus. E o povo sempre desobedecendo, e chega um momento que a gente percebe que até mesmo o nosso Deus meio que se cansa da situação que o povo está vivenciando, porque Deus olha para a humanidade, mesmo mandando sinais, mesmo mandando profetas, as pessoas elas ficam como se Deus não estivesse mandando nada. Só que chega um exato momento que Deus ele resolve usar alguém, um homem por nome do profeta Isaías, que seria aquele que de alguma forma mostraria que nem tudo está perdido. E o profeta Isaías ele chega e aparece diante de um cenário de total declínio espiritual na época. E quando ele chega, ele tem o papel de novamente mostrar para o povo que Deus ele tinha um controle na palma de suas mãos. Só que o que nos chama a atenção é que o profeta Isaías, a maior parte da sua profecia era voltada a alguém que seria o caminho, que seria a verdade, que também seria a vida. E aí eu acho muito interessante que em Isaías, no capítulo 7, versículo 14,
o Senhor ele diz para o povo: olha, eu vou deixar uma palavra para vocês, e esta palavra não será somente uma palavra lançada ao vento, vai ser uma palavra que em um tempo se cumprirá. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará o quê? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. E ali Deus ele começa a usar Isaías para falar de Jesus que viria. Só que até o momento quando Isaías profetizava, ninguém sabia as fisionomias e nem sequer as qualidades que haveria neste homem, que seria este caminho, que seria esta verdade e que seria esta vida. Só que com o passar do findar do livro do profeta Isaías, que é interessante que existem 66 capítulos no livro do profeta Isaías, como contém os 66 livros na Bíblia Sagrada que nós utilizamos. No capítulo 53, mais especificadamente, Isaías ele começa a de alguma forma ser usado por Deus para trazer algumas descrições de como seria este homem, de como seria Jesus. Ele começou a dizer sobre o sentido de que Jesus seria alguém experimentado no trabalho, seria alguém que todos iriam olhar para ele e não daria crédito, que todos iriam talvez observar ele e não daria nenhum valor. Mas na realidade ele diz também que este alguém que viria iria levar sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e o castigo que iria nos trazer a paz estaria sobre ele, e pelas suas próprias pisaduras o que aconteceria? Nós seríamos sarados. O tempo passa, Isaías profetiza isso, e Deus se lembra dessa profecia. Deus se lembra, porque Deus não esquece, irmãos. Nós esquecemos. Hoje mesmo eu já disse para a irmã Zilda: eu recebi algo para o meu filho, não deixa eu esquecer. A gente esquece, é muita coisa na nossa mentalidade. Às vezes a gente esquece da nossa obrigação. Não é porque talvez nós estamos com a nossa mente talvez limitada, mas é tanta coisa que você acaba que esquecendo de alguns deveres e também coisas que você deve fazer. Todavia Deus não esquece, e Deus lembra. Deus lembra que tinha uma promessa para com o povo, e a promessa que Deus ele tinha para com o povo é que não seria necessário para você acessar a Deus, minha irmã, para você acessar a Deus, meu irmão, de uma pessoa. Não seria necessário. Hoje você não precisa talvez que alguém imponha as mãos sobre a sua cabeça para que você obtenha resultado da parte de Deus. Logicamente que nós oramos, Deus faz a obra, mas hoje eu e você temos o quê? A oportunidade de nós próprios falar do que nós necessitamos, de nós próprios dizer do que nós precisamos. Jesus ele vem e com a idade de 11, 12 anos, ele já está lá no templo, fazendo o quê? Cuidando dos compromissos e das coisas dos pais. Está lá Maria e José atrás de Jesus. Cadê Jesus? Jesus está lá no templo, cuidando das coisas do Pai. Só que o ministério dele mesmo começa com os seus praticamente 30 anos de idade. E ele começa a trazer uma mensagem quase que a mesma do próprio João, no qual nós conhecemos, João Batista. A mensagem de João Batista era uma só. Qual era? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Era uma só: arrependimento. Jesus ele vem diante dos seus 30 anos e não faz diferente. Primeiro que o ministério de Jesus, irmãos, eu acredito que causou uma revolução na terra, porque ninguém antes de Jesus fazia tantos milagres como ele fez. Imagina alguém chegar até o paralítico e dizer: pega teu leito, levanta e anda. Imagine alguém chegar diante dele, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, chegar e só por tocar na orla dele, sair uma virtude e ser curado. Alguém ter uma cegueira, Jesus de alguma forma dar ordem para aquela pessoa tenha visão novamente e aquela pessoa ter visão. Imagine o inimigo sujeitando a um homem, dizendo: que tenho eu contigo, homem? Jesus ele causou uma revolução. Então aonde Jesus passava, Jesus ele de alguma forma ele era alguém bem visto.
Só que porque diante ao ministério dele, ele tinha o prazer de demonstrar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Só que Jesus, ele vem na terra não somente para bajular. Quem gosta de ser bajulado? A maioria, né? Quando se tem uma palavra de correção, nós somos o primeiro que pegamos as nossas coisas, fazemos o quê? Começamos a correr. Agora, quando a gente é bajulado, a gente quer estar no meio de todo mundo. Eu vou estar perto daquela pessoa porque ela me elogia. Eu vou estar perto dela porque ela fala bem de mim. Mas se aquela pessoa lançar uma palavra de correção para você, você é a primeira que vira as costas e sai correndo. Ou seja, Jesus, ele não veio para bajular ninguém. Porque daí você encontra dentro do texto sagrado o quê? Passado um tempo, quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa a fazer o quê? Mateus 4:23, Mateus 9:35. Ele começa a reverter a situação, porque o povo estava acostumado em toma, receba, toma posse, receba. E Jesus falou, vou mudar esse sentido, porque na realidade esse povo não está entendendo qual é a mensagem que Deus quer passar para eles. E ele vem. Aí Mateus 4:23, Mateus 9:35 está Jesus diferente. Jesus não fazia mais os milagres primeiro. Jesus começou a fazer o quê? A palavra de Deus nos diz que ele percorria a Galileia e as sinagogas, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino e depois curando toda sorte de enfermidade. Aí Paulo, lá em Romanos 10, versículo 15, ele fala o quê? De sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele começou a perceber que o povo estava acostumado com os sinais. Traga uns peixinhos, vamos multiplicar peixe, multiplicar pão. Vamos fazer tal coisa da pesca maravilhosa. Lança a tua rede, cata grandes quantidades de peixe. Ou seja, só toma, receba, tome posse e receba. Jesus cansou disso porque o povo não estava entendendo. O povo não estava compreendendo. E segundo alguns irmãos, há quem diga que por 133 vezes nós encontramos dentro do Novo Testamento o quê? A palavra reino, reino de Deus e reino dos céus. Ou seja, Jesus, ele vem na terra com a missão. Qual é essa missão? Revelar o reino de Deus, revelar o reino dos céus. E em um dado momento ele está com os seus discípulos. E talvez os seus discípulos estavam acostumados a somente ver Jesus puxando demônio, vendo Jesus somente revelar mistérios, vendo Jesus somente fazer aquele chacoalho todo. E aí Jesus ele começa a trazer uma mensagem meio diferente. Ele chega diante de uma situação e diz para os seus discípulos, olha, ele está se referindo aos seus discípulos, porque entenda, irmãos, Jesus não é como muitos por aí. Tem muitas pessoas que infelizmente ela tem uma forma de conduzir a mensagem para uma pessoa e tem uma maneira de conduzir a mensagem para outra. É como no tempo que nós estamos vivendo hoje. Tem que ter uma mensagem diferente para o jovem, tem que ter uma mensagem diferente para a criança e tem que ter uma mensagem diferente para o ancião. Jesus não era assim. A mesma mensagem que ele pregava para os seus discípulos era a mesma mensagem que ele pregava para quem? Para aqueles que estavam somente com multidão. Agora ele poderia passar a mão na cabeça dos discípulos e dizer, eu não vou lançar uma palavra dura para os discípulos porque eles não vão aguentar, eles não vão suportar. Então eu vou de alguma forma trazer uma mensagem mais dura para a multidão, porque a multidão elas não são firmes, elas não estão sempre me bajulando, um dia está um grupo, outro dia está outro grupo. Eu vou deixar os discípulos aqui na tranquilidade. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Porque é meu amigo, porque é próximo de mim, eu tenho que passar a mão na cabeça. Não, Jesus não fez isso. A palavra de Deus diz que então disse Jesus aos seus discípulos o quê? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? E siga-me. Só que olhando este pequeno versículo, irmãos, é como passar os olhos e não entender nada. Só que se fôssemos analisar realmente, bem profundamente, você entenderia que este pequeno versículo é dividido em 4 partes. Primeiro, se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo de livre arbítrio, ele não obriga ninguém a seguir ele. Não obriga, é livre arbítrio. Você segue a ele ou não segue. Mas só que entenda, entre seguir a ele e não seguir, consequências haverá e não tem como de alguma forma fugir dela.
Para aqueles que seguem a Deus com fidelidade, há uns céus esperando. Mas para aqueles que não seguem a Deus, a palavra de Deus, ela já nos revela que uns são para o quê? Para prazer e gozo eterno. Outros para o quê? Para perdição e morte eterna. Ou seja, livre-arbítrio. Jesus chega até os seus discípulos: olha, se alguém de vocês quiser seguir a mim, é a mesma coisa que ele fez comigo e com você. Ele disse para nós: olha, se vocês quiserem vir após mim, eu não obrigo ninguém. Vocês, só que entre escolher seguir a Jesus e não seguir a Ele, existe da parte de Jesus o quê? Algumas coisas que são necessárias prestar atenção. Porque daí ele diz para os seus discípulos: olha, se alguém quiser vir após mim, vai ter que fazer o quê? Renunciar a si mesmo. Ou seja, a renúncia é pessoal. Ou seja, entendem, irmãos, se nós que estamos aqui escolhemos de alguma forma seguir a Jesus, a renúncia é inevitável. É inevitável. Por que inevitável? Porque não tem como servir a Jesus e compactuar de duas ideias. Paulo, ele disse em Romanos 12, para nós não vos conformar com o padrão deste mundo. E o mundo que mais tem é um padrão. E a igreja tem um padrão. E qual é o padrão da igreja? De ter uma identidade que foi profetizado pelo próprio profeta Malaquias. Quando ele diz que outra vez nós veríamos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Ou seja, é inevitável aceitar seguir a Jesus e não renunciar. Ou seja, livre-arbítrio e renúncia pessoal. Tudo bem, você renunciou. Aí ele vai dizer o quê? Depois de você renunciar, você vai ter que tomar a sua cruz. Está dizendo sacrifício próprio. Acha que servir a Jesus, irmãos, é viver uma vida de rosas todos os dias? Se a gente vive esse evangelho aí, só prosperidade, só prosperidade, só prosperidade, só Deus abre, só Deus faz, Deus realiza, Deus faz, Deus realiza, Deus faz e realiza mesmo. Ele faz e realiza. Só que prova para mim dentro da Bíblia Sagrada, Jesus de alguma forma, por causa do povo dele seguir a ele, estar com ele, em alguns momentos ser evitado deles passar por tribulação. Prove para mim dentro da Bíblia. Não, irmãos. Estevão, o primeiro mártir da história, quando ele estava pregando a mensagem, o que aconteceu com ele? Todo mundo estava jogando rosa para ele, todo mundo estava aplaudindo ele. Não, na praça ele estava sendo o quê? Apedrejado. Ou seja, tomar a nossa cruz, irmãos, é o mesmo que o quê? Sacrifício pessoal. Teremos que carregar uma cruz todos os dias. E carregar a cruz muitas vezes é assim: tem dia que você está de pé, outro dia você está de joelho, e existem dias que, não se engane, você vai ter que rastejar, mas com a cruz sobre os seus ombros. Quando fala de cruz, fala de algo pesado, irmãos. Não fala de algo leve, não. Se fôssemos observar o exemplo de Cristo, nós perceberíamos que ele, irmãos, não levou algo sobre a sua costa de alguma forma leve, não, muito pelo contrário. Só que depois que ele disse sobre o tomar a sua cruz, ele disse o que também? Depois de você renunciar a si mesmo, você tomar a sua cruz, você vai ter que fazer o que? Seguir a ele. E quando diz respeito a seguir a ele, está dizendo em relação à fidelidade. E fidelidade, irmãos, é algo que tem que levar a pessoa até o fim. É por isso que em 2 Timóteo 4,7, Paulo, quando recomenda ao jovem Timóteo, ele diz algo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, está falando de fidelidade. Está falando de alguém que combateu o bom combate, ou seja, teve grandes lutas, teve dificuldade, teve vitória, teve luta, teve dificuldade, teve vitória. E mesmo diante a luta, mesmo diante as vitórias, diante das vitórias e também da luta, ele fez o que? Ele guardou a fé. Ou seja, está dizendo de fidelidade. Só que o que nos chama muita atenção é o sentido da palavra renunciar. Renunciar, que é uma palavra que eu às vezes brinco e digo que se o ser humano ele tivesse o botão do delete, o botão do excluir, ele excluiria da sua vida a palavra renunciar.
Porque hoje a gente vive, irmãos, uma situação realmente que a gente pode dizer que é inusitada. Inusitada. Por que inusitada? Porque hoje, irmãos, a gente está vivendo um período que nós talvez queremos servir a Jesus, mas segundo as nossas próprias vontades e também os nossos próprios querer. Quando na realidade, se a gente fosse observar o sentido da palavra renúncia, tem um sentido muito significativo e importante, porque renunciar é deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício. Renunciar é isto, é deixar de forma voluntária, sem ser forçado, algo que te custe um alto preço, algo que te custe muito. Ou seja, é algo que de alguma forma tem um valor talvez no seu coração, porque a palavra de Deus diz que existem caminhos para o homem que parece ser o correto, o certo, mas na realidade não são, leva para a morte. Ou seja, tem coisas que dentro de mim e de você parece que custa, nossa, um valor imensurável, que na realidade aparentemente custa algo de grande valor. E se fôssemos observar, irmãos, para seguir a Cristo, teríamos que deixar este algo de forma voluntária para vivermos algo melhor. Porque o sacrifício, no sentido de renunciar, é algo que custe um alto preço, que tenha, de alguma forma, tem um alto valor para nós. É isso que é renunciar. E é muito interessante que, de todas as formas, quando encontramos também a palavra renúncia, é deixar algo, é deixar a posse de algo. Ou seja, se fôssemos exemplificar o que é renunciar, é dizer não, quando a vontade é dizer sim. Isso que é renunciar. E quantas coisas que na nossa vida, nós queremos dizer sim. Talvez para muitas coisas, irmãos. Porque para muitos hoje servir a Jesus é muito difícil. Porque servir a Jesus vai fazer o que? Vai fazer você entrar numa situação da seguinte forma: talvez você vai ter que estar no meio de algumas pessoas e não vai poder compactuar daquilo que as mesmas pessoas fazem. Fazem por quê? Porque você decidiu renunciar por amor a Jesus. E para muitos isso é uma dificuldade para fazer, irmãos, é uma dificuldade terrível. Tem pessoas que se pudessem, em alguns momentos da sua vida, naquele momento que ela está ali vendo aquelas coisas acontecendo, ela também, se pudesse, o coraçãozinho impulsa de vontade, ela também entraria no meio e abraçaria. Por quê? Porque muitas vezes não consegue dizer não, mas prefere talvez dizer sim e viver uma vida que a leve a uma morte, porque, como eu disse, torna a dizer, o salário do pecado é a morte. Preferem morrer do que realmente viverem aquilo que Deus ele tem, irmãos. Só que a gente precisa entender algo, porque muitas vezes a gente fica a se perguntar, mas o porquê que eu devo renunciar? Primeiro, irmãos, a gente precisa renunciar para seguir a Jesus. Se nós não renunciarmos, não tem como seguir a Jesus. Se nós não deixarmos algo de alto valor, alto preço, não tem como seguir Ele, porque Ele pagou um alto preço. E a palavra de Deus diz, sobre esse sentido do reino dos céus, que o reino do céu é tomado à força, e só entra nele quem se esforça. Ou seja, irmãos, ir para o céu é esforço constante, é esforço. Quando fala de esforço, é o mesmo que quando você está num dia que o seu corpo está passando por uma situação realmente no qual você de alguma forma contraiu uma doença, mas é obrigado a cumprir com os seus compromissos, porque não tem quem faça por você. É isso, renunciar. Então Jesus ele disse isso com o sentido de o quê? Que a gente muitas vezes precisa renunciar para conseguir algo maior. Ou seja, irmãos, às vezes precisamos deixar algo que queremos para conseguir este algo maior. E eu pergunto, seguir a Jesus não é esse sentido? O que Jesus ele promete para nós se a gente renunciar? Ele não promete algo maior? Quem aqui quer morar no céu, diga glória a Deus.
Pergunto para você, tem alguma coisa melhor que o céu? Desconheço, irmãos. Eu sei que na terra existem muitos lugares belos e que se a gente pudesse, a gente desejaria e buscaria ir lá, mas não se compara com aquilo que Deus ele tem. É algo muito maior. Ou seja, quais os requisitos, quais seriam os critérios para mim renunciar? O primeiro, quando a gente renuncia por algo maior. O segundo, por causa do pecado. Muitas vezes é necessário a gente renunciar por causa do pecado. Ou seja, se o que queremos pode nos fazer pecar com orgulho ou qualquer outro sentimento, então a gente deve fazer o quê? Renunciar. Se a gente faz algo que de alguma forma, em vez de trazer acrescentação com as coisas de Deus, e na realidade está trazendo divisão, a gente precisa fazer o quê? Renunciar. Porque há uma condição que impede o homem de receber os benefícios de Deus. Qual é essa? Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas as minhas, as suas iniquidades é que fazem o quê? A divisão entre nós e o nosso Senhor. Ou seja, se nós estamos vivendo algo que está nos movendo a orgulho, um sentimento que nos leva a pecar, nós precisamos renunciar. E eu sei que na minha e na sua vida, se fôssemos fazer um diagnóstico profundo, existe muitas coisas que se fôssemos levar como critério, precisaríamos renunciar e renunciar o quanto antes. Porque quando a gente pensa que talvez diante daquilo que a gente está fazendo, que não exige nenhuma renúncia, a gente pensa que está nos levando para próximo de Deus, quando na realidade não está, irmãos, está somente nos afastando de Deus cada dia. Infelizmente esta é a realidade. Só que é interessante que existe dentro da Bíblia Sagrada algumas coisas que nos mostram o porquê que nós devemos renunciar por amor a Cristo. E a primeira condição é, irmãos, se a gente fosse analisar o que devemos renunciar por amor a Cristo, a gente veria que muitas vezes a gente precisaria renunciar à nossa própria vida, porque nós estamos cheios de eu, muito cheio do eu. E eu disse isso lá no Campinhos ontem, uma mensagem que eu estava pregando. Muitas vezes Deus ele não coloca algo nas nossas mãos, por quê? Porque se Ele colocar algo nas nossas mãos, nós não vamos ser mais dependentes dEle. Então às vezes Ele prefere fazer a gente ser dependente dEle do que entregar algo que vai nos afastar da sua presença. E a nossa vida, muitas vezes a gente não tiver cuidado, irmãos, a maior parte da nossa vida será composta pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias coisas, e Deus ele ocupará uma porcentagem muito pequenininha, e muito pequena mesmo. E eu digo, irmãos, que Deus ele tem que ser a base de tudo em nossa vida, porque Deus sendo a base, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, tudo vai bem, tudo flui. Porque Deus é o Criador de tudo. A quem recorremos quando temos um problema? Não é a Deus. A quem recorremos quando tem uma solução para resolver? Não é a Deus. Ou seja, devemos renunciar muitas vezes por amor a Cristo a nossa própria vida, que é mais o pecado. Muitas vezes devemos renunciar por amor a Cristo o pecado. E essa é uma das coisas que nós precisamos preocupar, irmãos. Eu sei que cada um de nós vamos dar conta da nossa própria vida. Se isso não nos causasse preocupação, não sei o que vai causar mais. Ah, só Deus pode me julgar. Mas isso não te preocupa? Isso não te preocupa? Ah, você não pode me julgar, Deus vai me julgar. Isso não te preocupa? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que não é para a gente temer o homem que pode ferir a nossa carne, mas nós temos que temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno. É o que a palavra de Deus nos diz. E aí eu vejo algo assim, ó. O povo chega diante da renúncia do pecado. Ah, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Isso não preocupa, irmãos. Mas vale, irmãos, talvez gente ao sentido, nós sermos aprovados por Deus, do que de alguma forma ser o quê? Rejeitado pelos homens. E no sentido do pecado a mesma coisa, irmãos. Se não causar preocupação em nós, quando a pessoa chega em nós, e talvez você diz para ela, ou a gente recebe uma palavra da seguinte forma: olha, cuidado com o que você está fazendo.
E a gente diz: eu faço mesmo, só Deus pode me julgar. Se não te preocupar isso, eu não sei o que vai te preocupar mais. Porque eu posso te ferir com palavras, eu posso ferir o seu corpo. Mas tem alguém que pode não somente ferir o seu corpo, mas também a sua alma. Porque Ele quer, não, porque às vezes nós somos desobedientes. Ou seja, a gente precisa se atentar a isso, irmãos. O que também devemos renunciar por amor a Cristo? As obras da carne. E a Bíblia Sagrada nos revela que o que há no mundo é o que? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São obras da carne. E Paulo ele diz também quanto ao sentido das obras da carne: e tudo que não presta são obras da carne: a luxúria, a lascívia, o adultério, a fornicação, a vaidade. Todas essas coisas são obras da carne. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, irmãos. A lascívia, todos nós entendemos, se fôssemos compreender, é o mesmo que talvez utilizar do seu corpo para tentar a atração de outras pessoas. É lascívia. O adultério não somente se consuma quando você de alguma forma deita com outra mulher. A gente talvez diz no sentido de Jesus: mas Jesus ele veio, de alguma forma ele nos deu um pouquinho mais de liberdade. No Antigo Testamento se consumava pecado de adultério quando a pessoa deitava. No Novo Testamento, quando Jesus ele vem, ele diz: se você tão somente olhar para a mulher do seu próximo e desejar, você já está adulterando. Olha a diferença, irmãos. No Antigo Testamento Deus dizia: se você deitar tão somente. Agora Jesus ele muda e diz: se você tão somente olhar e desejar a mulher do seu próximo, você está fazendo o que? Está pecando, adulterando. Ou seja, o que devemos renunciar por amor a Cristo? As obras da carne. Mas o que mais? As coisas do mundo, irmãos. E hoje está difícil para você ter um padrão realmente de cristão. Porque parece que tudo que acontece no mundo está tentando fazer o quê? Tentando induzir a igreja a também andar como o mundo, a compactuar do mundo, irmãos. E é interessante que Jesus ele disse que nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Jesus não disse que nós seríamos uma luz estourada, apagada. Ele disse que nós somos a luz. Jesus ele não disse que nós seríamos o sal salgado, no qual ninguém não serve para nada e lança fora, não. Jesus ele disse que nós seríamos o sal para dar o que é sabor, para ter o tempero. E o mundo, irmãos, a gente precisa andar de que forma? Se o mundo está vindo na nossa direção, nós precisamos cortar a volta. A igreja ela não anda na mesma mão do mundo, ela anda na contramão do mundo. O que devemos renunciar por amor a Cristo, irmãos? As coisas do mundo. Mas o porquê que devemos renunciar por amor a Cristo? A primeira coisa, para seguir. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, por que nós devemos renunciar por amor a Cristo? Se a gente não renunciar por amor a Cristo, nós não podemos dizer que somos discípulos e muito menos seguidor dele. Podemos até mesmo ser crente. E a palavra de Deus diz que até o inferno, os demônios, eles creem e estremecem, são crentes também. Não basta somente crer, temos que ser cristão. E ser cristão é ser parecido com Jesus, é ser seguidor de Jesus, é compactuar da vontade de Jesus, é seguir os ensinamentos de Jesus, é ter uma vida com Jesus, é caminhar todos os dias com Jesus, é ter Jesus no centro da nossa vida, é ter Jesus como a direção, é ter Jesus como alvo. É isso, irmãos. Por que devemos renunciar por amor a Cristo? Para agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se a nossa vida não for uma renúncia diária, constante, semanal, mensal e até mesmo diante dos anos. Não tem, irmãos. Para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo ele diz que a gente tem que buscar pela renovação do quê? Da nossa mente. Ou seja, somente buscando renovar a nossa mente que a gente vai agradar a Deus. Mas por que eu devo renunciar por amor a Cristo? Para ter o direito às mansões celestiais. Se a nossa vida não for uma constante renúncia. Mateus 7:21. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu estremeci. Senhor, no teu nome eu fiz tantas coisas. Eu fiz fogo cair do céu. E Jesus naquele dia, como diz a própria palavra, dirá abertamente para aquelas pessoas: apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, se isso não nos preocupa, para termos direito às mansões celestiais, a nossa vida ela precisa ser uma constante renúncia. Ou seja, tem um requisito para ser discípulo. Ser discípulo não é como hoje, não. Não, irmãos, não é ser como hoje, é a palavra de Deus. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado, mas se aceitar, vai ter que renunciar a si mesmo. E renunciando a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz. E tomando a sua cruz, você não vai ter que servir o Senhor amanhã e depois parar. Não. Você vai ter que servir o Senhor amanhã, vai ter que servir o Senhor depois de amanhã, e vai ter que servir ao Senhor até que Ele volte. É fidelidade, é ser fiel, irmãos, é ser fiel. Ser fiel. Entenda, a vida cristã exige renúncia. Em Mateus 24, 11 e 12, o que diz a palavra de Deus? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas olha a promessa da fidelidade, versículo 12: mas aquele que perseverar até o fim, é fidelidade. Não é aquele que perseverar até amanhã, não é aquele que perseverar até depois de amanhã, é aquele que perseverar até o fim, será salvo. É aquele que perseverar até o fim, irmãos, é aquele que perseverar até o fim. Ou seja, a vida cristã exige renúncia. Quer ser um seguidor de Jesus? Quer seguir ao Senhor de verdade? Entenda isso que a palavra de Deus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem tem renunciado por amor a Jesus aí, diga glória a Deus. Mas renunciado em verdade mesmo? Ou renunciado só a parte que te agrada? Não é só a parte que nos agrada, é tudo aquilo que a palavra manda. É tudo que a palavra manda, ou seja, renúncia constante, irmãos. Se assim a gente fizer, pode ter certeza que naquele dia você não vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Naquele dia você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra que eu tenho preparado para vocês, ou o céu que eu tenho preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Esta é a palavra que a gente precisa ter, e para ter ela, precisamos renunciar todos os dias por amor a Cristo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Podem bater palmas para Jesus. Vamos se colocar de pé nesta hora, para a gente fazer esta oração a Deus, para Deus nos dar esta graça, para a gente renunciar a cada dia, para a gente seguir a Jesus com fidelidade, irmãos, entendendo que a vida cristã exige renúncia. E fazendo assim, irmãos, o que Deus fará por nós vai ser coisas tremendas e extraordinárias. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo desta palavra que o Senhor trouxe-nos ao conhecimento, ao saber aqui nesta noite, que devemos e temos essa necessidade de renunciar todos os dias, ó Pai. Renunciar, meu Deus, para seguir a Ti, renunciar para agradar a Deus e renunciar para termos direito às mansões celestiais. Pai, para ser seguidor do Senhor, Tu disseste, ó Pai, o que é necessário. Nós precisamos renunciar, meu Deus, todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, ó Pai. Senhor, abençoa os irmãos que aqui estão, que o Senhor possa, meu Deus, fazer a Tua obra, dando a eles esta visão, Senhor, para renunciarmos constantemente, renunciarmos, meu Deus, tudo aquilo que de alguma forma impede-nos de recebermos das grandes benevolências e dos benefícios de Deus. Pai, abençoa cada irmão que aqui está nesta noite, guarda-se com cada um, meu Pai, para que a cada dia trilhemos este caminho de renúncia, para agradarmos a Ti e sermos realmente cristãos verdadeiros e verídicos, cristãos que realmente seguem ao Senhor por amor a Ti. Meu Deus, leva cada irmão em paz, guarda, proteja, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Quem está abençoado, diga glória a Deus.